Ok? Eu quero conversar com vocês hoje sobre casamento e matrimônio, duas palavras que têm uma conotação muito próxima de sinônimos. Mas eu quero falar sobre duas fases do relacionamento. Quando eu falar de casamento, eu vou estar falando da primeira fase, do primeiro momento. Todas as vezes que eu falar casamento, nós vamos encontrar um pouco de imaturidade, um pouco de impulsos, às vezes extremamente descontrolados, expectativas que a pessoa faça o que se quer, ela nunca prometeu que faria, mas você esperou que ela fizesse, certo? E ela não fez e você ficou muito chateado, porque ela não fez o que ela nunca disse que faria. E, aliás, nem sabia que você queria isso. Ok? E todas as vezes que eu usar a palavra matrimônio, eu vou falar de uma fase mais profunda deste relacionamento. Então, nós vamos trabalhar, certo? Essa visão de fases de um relacionamento que precisam se ampliar, amadurecer. Então, quando eu falar de casamento, nós vamos caminhar por uma coisa um pouco mais superficial. Quando eu falar de matrimônio, nós vamos ir para algo mais profundo, mais intenso. E o propósito hoje é fazer você entender que a maioria de nós não temos defeitos. A maioria de nós temos hábitos adquiridos na nossa convivência familiar, porque toda família ela é pedagógica e exerce sobre nós uma didática, ok? O problema é que casamos com pessoas que estudaram em escolas diferentes da nossa, aprenderam coisas diferentes, horários diferentes, maneiras diferentes, e quando a gente se casa, é que isso aparece, certo? A Bíblia nos dá um ensinamento muito legal quando o assunto é casamento. Parábola das 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens estavam lá. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, porque o noivo estava vindo. E para mim, prudente não eram as noivas, era o noivo. Por quê? Porque o cara vem, o noivo vem, e o noivo só pega mulher de lâmpada acesa. Mulher que tiver de lâmpada apagada, o noivo não pegava. Que informação a Bíblia está querendo me dizer? Nunca pegue ninguém no escuro. Não é no escuro. A palavra trevas na Bíblia também traz uma conotação de ignorância. Lembra que na Bíblia diz que há uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, reino das trevas, o reino da ignorância, reino da luz, o reino do conhecimento. Então, o que a Bíblia está dizendo, quem vai casar, e eu sei que essa informação chegou para você atrasada, mas vai servir de terapia. O que acontece é o seguinte: não se case no escuro, não se case sem conhecer a pessoa que você vai viver com ela até a próxima eleição para presidente. É muito pior que isso. É até que a morte e a perspectiva de vida aumentou. Antigamente, a pessoa morria com 65. Hoje, se for sogra, então, tem uma saúde irritante, não é? E o maior desafio de uma sogra é saber que ela não nasceu depois que você casou. Ela estava lá e foi você que escolheu. Ok? Então nós vamos brincar um pouco com isso, até porque para falar de coisas tão difíceis, tem que ser com humor, ok? Mas estabelecer essa linha de entender onde minha esposa estudou, o que ele aprendeu, o que ela aprendeu, certo? Na sua infância, horários e uma série de fatores. Mas nós vamos falar aqui, primeiro, sobre essa questão do casamento. Nós vamos definir casamento como expectativas. Então, problemas versus pessoas é igual a que resultado? Depende do tipo de pessoa. Ok? Todos nós temos problemas, sim ou não? Sim, se você não tem problema no casamento, provavelmente você não é casado.
você fez qualquer coisa na sua vida, você fez um acordo com a mulher, mas você não tem problema. Então, você diz, pastor, eu tenho um casamento perfeito. Para mim, água limpa demais não dá peixe. Eu sou dessa tese. Por onde eu tenho passado, casamento normal é aquele casamento de fase. Tem época que está tudo que a gente não briga. Nossa, Jesus pode voltar que eu estou dentro. Mas tem aquela época que dependendo se ele voltar, ele nem entra, na verdade, na sua casa, que o troço está pegando fogo. E isso é muito legal. E isso é relacionamento sadio. Relacionamento sadio, salutar, não é aquele onde as pessoas não têm problema, e sim aqueles, olha só, o que é casamento perfeito na minha definição? É onde o intervalo das brigas são longos e a intensidade é fraca. Se você fez isso, pastor, no começo a gente brigava uma vez por semana e tacava faca, copo, panela. Então estava ruim. E hoje vocês brigam? Hoje a gente briga de 6 em 6 meses. E taca o quê? Almofada, pano de prato. Significa que evoluiu bastante, na verdade. Sim. No começo você xingava a mãe, agora você já está xingando a avó. Vai diminuindo de intensidade, ok? Então, se nós entendermos isso, fica bem mais fácil. O grande problema é que quando nós vamos nos casar, nós temos algumas expectativas. Eu vou falar algumas que talvez você pensou, e se não pensou, você vai se adaptar. A primeira delas é a expectativa para definirmos casamento. Antes de casar, nós pensamos assim: o que eu sinto vai se manter ou vai aumentar. Quem não pensou isso? Hoje eu gosto dela, mas eu vou gostar muito mais. E mesmo se eu não gostar mais, só a intensidade que eu gosto já é o suficiente. Provavelmente você pensou isso, não precisa levantar a mão. Certo? Outra coisa que nós pensamos, o que sentimos sempre será mais forte do que tudo que vamos enfrentar. Pode vir o que vier. Provavelmente você pensou isso. Certo? Isso são expectativas que o casamento traz consigo. Outra expectativa, eu quero ir com você até a morte. Outra expectativa, o nosso casamento vai ser lindo. Certo? A nossa casa vai ser especial. Os nossos filhos serão bonitos, inteligentes, bem-sucedidos. Normalmente as pessoas que se casam com essa expectativa. Isso aí, o dia do nosso casamento vai ser sensacional, só vai ter gente bonita. Você só se esqueceu dos seus parentes. Não é verdade? Sim. Mas você faz planos, por quê? Porque não tem problema nenhum esperar quem está entrando num relacionamento, entra no relacionamento, ok, com boas expectativas, sim ou não? O problema é que toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar algum nível de frustração. Enquanto você se depara com resultado negativo, mediante aquilo que você esperava, isso pode trazer sérios problemas para você. Certo? Então, se entendermos que as expectativas são boas, sim ou não, nós esperamos o melhor. É lógico que algumas pessoas, como eu disse no início, se uniram por motivação muito superficial. Então, às vezes, elas nem precisam de muitos problemas. Por exemplo, eu me casei para conseguir uma cidadania. Eu acho um motivo muito superficial para se deparar com os grandes problemas que o relacionamento. Eu me casei para fugir de casa, que eu não estava aguentando o meu pai. Pois é, saiu da mão do bandido, foi para do carcereiro. Só trocou de penitenciária. Não é? Sim. Por exemplo, eu vou me casar para ser feliz. Isso é besteira. Quem se casa para ser feliz, normalmente não vai ser. Porque casamento não é para ninguém ser feliz.
Casamento é para você gastar um pouco da felicidade que tinha quando era solteiro. É tudo errado. Ah, eu vou me casar, porque quando eu me casar eu vou fazer sexo todo dia. Com quem? Que coisa louca é essa? As expectativas, certo? Quando começam certo? A estourar, nós vamos ter sérios problemas. E aí, como desistir é muito mais fácil do que prosseguir, a gente já entra logo com a palavra separação. Então, eu gostaria que você riscasse essa palavra do seu vocabulário de casamento. Nós não temos rota de fuga, nós não temos saída de emergência, nós não temos nada. É morte, 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 morte e morte. E pasme para você, se morte é uma palavra feminina, é nós que morre primeiro. Homem, ainda tem isso, né? Em média, um homem vive 7 anos a menos que mulher. Só porque não se cuida. Sim, esse dia eu fui num culto, num evento, não foi um culto, foi uma palestra, tinha 40 viúvas e 3 viúvos. Cheguei em casa louco. Falei para minha mulher, aqui tu morre primeiro. Certo? Então, o que acontece? Se nós entendermos essa dinâmica, ok, e tratarmos isso da maneira certa, eu acho que tudo vai ficar bem mais fácil. Esperamos tudo isso. E quando isso não se realizou? Vamos falar um pouco de escolas, né? Eu vou falar isso amanhã ou sexta-feira, eu vou estar falando sobre isso durante 2 horas nessa conferência que eu vim fazer. Mas vamos falar um pouco de escola. Onde eu estudei, onde eu fui criado, onde eu fui treinado. O que eu aprendi sobre fidelidade, sobre companheirismo, sobre romantismo, sobre gestão financeira, o que eu sei sobre sexo, o que eu sei sobre paternidade, o que eu sei sobre colocar uma pessoa acima de todas as outras aqui nessa terra. O que eu aprendi sobre isso? Estudando em lugares diferentes, certo? Provavelmente eu recebi muitas coisas que desencontram. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher treinada numa casa onde se dormia cedo. Imaginar, 8 horas da noite, o pessoal está jantando, certo? Toma um banho, lá pelas 9, já dá um primeiro 9h30, 10 horas, ela está dormindo. É pecado dormir esse horário? Não. Vai para o inferno por causa disso? Claro que não. Só que tem lá que assim, 8 horas, não dá nem fome ainda. Você vai dar fome lá pelas 22, lá pelas 10. Aí você come. Aí, por exemplo, tem aqueles que fazem assim, comi e não posso tomar banho agora, tem que esperar 1 hora. Porque dependendo da escola, você ainda tem esses troços. É ou não é? Se um chinelo tiver virado, você passa mal, é ou não é? Dependendo de você onde estudou, tem as culturas mais esquisitas do mundo. E aí, então, lá pelas 23h30, ele vai tomar um banho. O banho despertou ele um pouco. Vai assistir uma televisão. Ainda vai dar uma olhada no fechamento das mensagens de sua rede social para dormir antenado. E ele vai deitar lá pela 00h30. 1h. A mulher já está pensando em acordar. Nem dormir ele foi. Mas dormir esse horário, 00h30, 1h, aí também aí já é coisa do Satanás, não é? Sim ou não? Não, não. Quem falou sim é porque dorme cedo, é ou não é?
O problema é que quando você olha para essa situação, você vai ver um casal que tem sérios problemas de ter afinidade na cama. Ok? Eles não vão conseguir aquele período onde um deita, o outro deita, aquele toque, aquela conversinha de final da noite, aquela coisinha gostosa, entendeu? Você não vai ter. Por quê? Porque o cara não deita, a mulher fala, eu vou deitar. Você diz, tu tá passando mal? Ela fala, você que é louco. Você não dorme hoje, você só dorme amanhã. Porque passa da meia-noite. Então eu te pergunto, qual dos dois está errado? O que dorme cedo ou o que dorme tarde? Hã? Nenhum. Mas você pensa. Queria que você falasse isso lá na sua casa. Quando o outro fizesse algo diferente do que você quer. Gente, quer ver? Vamos fazer um cafezinho? Vamos fazer um café. A gente bota água para ferver, sim ou não? Sim ou não? Coloca o pó no coador, sim ou não? Isso. Aí agora pega o café, a água do café, joga no pó com o coador, sim ou não? Aí depois que tiver tudo, coloca açúcar, adoçou, sim ou não? Então vamos tentar de novo. Vamos assim então. Então vou botar a água para ferver. Vamos botar o pó na água? Sim ou não? Sim, isso, sim. Não, sim ali, aqui é não. Ok? Primeiro eu falei, foi não aqui, sim ali. Então eu quero saber qual é a maneira certa de fazer café. Tem maneira certa? Não, no final tudo é. O problema é que um aprendeu a fazer café de um jeito e o outro aprendeu a fazer café. E aí, você não sabe fazer café. Então, baseado nessa informação, fala para o cônjuge aí, para sua mulher que está do seu lado. Eu vim aqui hoje para descobrir que você não tem defeito. Você só faz as coisas diferentes de mim. Você às vezes sente dificuldade em entender a sua Bíblia, fica perdido e não tem um plano definido de leitura? Então tudo isso acaba hoje. Conheça o método Conheça a sua Bíblia de capa a capa e se surpreenda com tudo que você irá descobrir. Link na descrição.